escondi de ninguém a minha fascinação por facas. Será que tem alguma coisa a ver? Algum fundo psicológico? Hoje vamos conversar justamente sobre facas, seus tipos e seus usos com o Fábio. Seja bem-vindo. Como vai? Tudo Obrigado, bem, Fábio? Tudo bem, Cátia, e você? Muito bem. E as pessoas muitas vezes falam, mas pra quê? Uma faca para cada tipo de alimento? Isso dá uma diferença sem tamanho, né? Dá sim. É importante que você tenha as facas adequadas para cada coisa que você pretende fazer na cozinha. Você vai conseguir sempre um resultado melhor, né? Então, obviamente, quem não tem condição de ter todos os tipos e modelos de faca, pode ter uma ou duas, mas existem facas apropriadas para cada uma das funções. Informação nunca é demais. Então hoje o Fábio vai mostrar pra gente como usar cada faca dessa. Mas a gente fez um resuminho do quanto que esses utensílios são primordiais na casa da gente. Vamos ver? Olha lá. Da Idade Média até os dias de hoje, a faca foi a primeira ferramenta construída pelo homem, além de ser uma das mais utilizadas por ele até hoje. A faca já passou por diversos processos, desde as pedras lascadas pelos homens primitivos, facas feitas com pedaços de meteoritos ricos em ferro, até as atuais produzidas pelas indústrias. Antigamente, a faca era um instrumento de caça. Além disso, os índios usavam a lâmina para abrir os caminhos na mata fechada e também no auxílio para a construção de abrigos e também para colher frutos. A faca também é um símbolo de guerra. A arma composta por uma lâmina e um cabo já passou pelas mãos de samurais, soldados e guerrilheiros. Mas o uso da faca como talher só se deu com o advento do garfo, isso entre o final da Idade Média e o começo do Renascimento. Além de auxiliar nas refeições, há quem diga que as facas de ponta afiada eram usadas para fazer a limpeza dos dentes, isso dos nobres. Atualmente existem facas de diversos formatos e tamanhos. Ela é essencial para a culinária, para os churrascos de domingo e virou até objeto de coleção. Conheça agora um pouco mais dessa ferramenta tão antiga e tão usada pela humanidade. Eu estava aqui falando pro Fábio, eu não gosto daquelas facas de porcelana. Teve uma época que era moda aquela faca, né? Quando ela surgiu comercialmente, né, que começou a ser vendida com um preço mais acessível, então muita gente começou a comprar. Ela é uma boa faca, o material dela é bom, ela conserva o fio por bastante tempo. O problema é que ela é muito dura e ela pode quebrar. E se você depois de um tempo perder o fio, porque ela perde o fio também, não é qualquer profissional que consegue afiar. Então. Diferente de uma faca de aço inox, que em geral qualquer afiador consegue recuperar o fio dela. Agora, vamos começar a mostrar. Pode ser da direita para a esquerda? Pode. Olha, essa faca aqui. Primeiro, né? Como escolher uma faca boa? Porque aqui a gente vê, deixa eu pegar essa daqui, ó. Tá. Que a gente não tem, normalmente, algumas facas têm o cabo e a lâmina, cabo de madeira, e a lâmina ela é presa lá dentro. Dali a pouco a gente percebe que a faca vai ficando mole, literalmente. A lâmina vai soltando. O ideal é uma faca que seja assim, inteiriça. Então, se você conseguir... Não sei se o pessoal de casa consegue ver, mas apesar dela ter esse cabo de revestimento sintético preto, o aço dela vem até o final. Ela é inteira. E aí ela é arrebitada aqui. Então todas as facas que estão aqui na bancada, mesmo que você não veja, o aço dela vai até o final. Que é para evitar esse jogo depois de algum tempo. As pessoas às vezes lavam em máquina de lavar, também não é muito bom para o material sintético, por causa da alta temperatura, do cloro. Então isso daqui vai ficando um pouco mais flexível, ele vai perdendo um pouco do formato e ele pode sim ficar menos firme do que ele é hoje. E aí sim pode causar ferimentos, porque tem gente que acha que a faca afiada demais pode causar acidente. Na verdade, causa acidente é faca não tão afiada. Exatamente. Né? Que a faca, se ela estiver bem afiada, você quase não vai empregar força nela. Ela, com o próprio fio, você faz o que você precisa fazer. Quando a faca não está afiada, normalmente você vai tentar enfiar, forçar, né? E nessa escapada que podem surgir os acidentes, né? Vamos começar com aquela ali? Aquela faca ali a gente usa pra quê? A primeira? Então, essa faca, ela é uma faca pequena, então ela te facilita na hora de você
por exemplo, descascar um alimento. Então, se você quiser descascar uma batata e pegar uma faca muito grande, você vai ter dificuldade de fazer esse movimento. E então, pode se cortar aqui com E pode se cortar, exatamente. Então, com essa, você consegue tirar a casca, né, com delicadeza e sem tirar muito da polpa daquilo que você está descascando, tá? Então, essa é uma faca que pode ser usada para isso e também pode ser usada, vamos supor que você vai desossar uma peça de carne. Em algum lugar que você tem um osso grande, você quer tirar, às vezes a faca é muito grande, ela não consegue alcançar. E a pequenininha eu consigo pegar bem Você juntinho consegue ao osso, contornar né? ela, exatamente, tá? Então essa é uma faca que você pode usar para descascar, assim como você pode usar essa que é muito legal. É uma faca chamada faca para tornear, que ela tem uma vantagem a mais em relação à outra, que essa curvatura te ajuda, né? Normalmente os alimentos não são retos, né? Eles têm realmente uma curvatura natural, então você consegue também descascar com isso. Né? Ela tem uma pontinha bem afiada, então se a batata tem um olhozinho, você pode, com cuidado, tirar essa parte que não está muito legal da batata. Tá? Então é um segundo modelo que é bastante útil. Esse aqui é para quê? Essa faca aqui? Essa aqui é uma faca decorativa, então é uma faca que não então, você pode ter ou não, né? Você pode fazer isso de outras formas, mas ela dá um efeito de uma única vez. Um ondular. Então você quer fazer uma salada e quer cortar uma cenoura num formato diferente ou uma batata, então você consegue dar um efeito diferente nela, tá vendo? Olha lá. Então você consegue fazer coisas que decorativas, ou que você precisaria fazer muitos cortes para fazer um desenho. Com essa faca que tem essa lâmina em V, você consegue fazer isso num único corte. É mais efeito decorativo, é uma faca decorativa, exatamente. Tá. E essa daqui? Eu vou pegando e vou mostrando, aí eu te passo a faca. Ó, que aí o pessoal de casa consegue ver. Essa é uma faca universal, que a gente chama, mas é a faca serrilhada, muito comum nas cozinhas. O que essa faca tem de diferente, muita gente, quando pensa em faca serrilhada, pensa em faca de pão. E ela sim pode ser usada para cortar um pão. Mas não só. Mas não só para isso. Ela é muito útil para você cortar um tomate, por exemplo. Por quê? A casca do tomate ela é relativamente firme, mas a polpa é muito líquida. Quer dizer, a casca dá uma certa resistência, mas a polpa é muito suculenta, Isso. Né? Se a faca não estiver muito bem afiada, a gente vai fazer um teste daqui a pouquinho, se ela não estiver muito bem afiada, na hora que você tenta cortar esse tomate com uma lâmina lisa, você tende a pressionar ele e o suco sai. Então, quando você pega uma faca, uma faca com uma serra como essa, você facilmente consegue cortar sem que aquele suco lá de dentro saia. E mesmo fatias bem fininhas, fatias bem fininhas. Coisa que com outra faca a gente não conseguiria. Né? É bem mais difícil. Ela tem que estar muito, muito bem afiada. E a gente sabe que no dia a dia as facas não ficam perfeitamente afiadas. Mas já não ficam porque a maior parte das pessoas guardam do jeito errado. Exatamente, Aposto que você em casa tem aquela gaveta de faca e de colheres, né? Aí joga todas as facas lá dentro, todas as colheres, os garfos, tudo juntinho. Isso acaba com a faca. É o mais comum das pessoas fazerem. A gente sabe que no dia a dia as pessoas estão correndo e às vezes não conseguem ter muito cuidado com as coisas. Mas o ideal é você guardar com uma bainha, tá? Então o que é uma bainha? Capinha. É uma capinha em que você coloca a lâmina da faca, você vê que ela é um material firme e ele vai simplesmente proteger o fio. Mas, gente, isso aqui para segurança. Quem nunca foi pegar uma faca na gaveta, enfiou a mão e não cortou a mão? Exatamente. Ou aqueles fatiadores, isso tudo tem que ter a lâmina protegida. E não tem desculpa, viu, Kátia? O pessoal mas eu não sei onde vende bainha, não quero gastar dinheiro com isso agora. Então você pode improvisar uma bainha. O importante é só você deixar o fio protegido. Né? Então a gente trouxe... Eu tenho em casa? Eu tenho é uma tira de ímã. E aí a gente pega todas as facas, você encosta e ele fica tudo na parede, tudo grudadinho. Aquele é ótimo. É ótimo para conservar, a faca fica arejada, não é conservada num lugar úmido, que também não é bom para o aço inoxidável, mas então se a pessoa não tiver uma faixa imantada, casa, né? Ela fica alta, então também fica inacessível. E não é caro, pode usar. E se você não tiver dinheiro para fazer isso, tem soluções, obviamente não são tão bonitinhas, né? Mas isso daqui o que é? É aquele canudo de papelão, de um rolo de papel manteiga ou de papel alumínio ou papel toalha. Você simplesmente amassa ele e dobra do tamanho da sua faca. Então, quer dizer, você tem uma bainha caseira que vai funcionar exatamente como a outra e fica protegida na gaveta. Não é tão bonitinho, obviamente, mas a função é exatamente igual à da outra, tá? Essa faca aqui, deixa eu pegar.
Aí muita gente vai falar, mas por que essa faca tem essas coisinhas? Isso é enfeite? Não, né? Não, então, não é. Essas cavidades, elas chamam, o nome técnico dela é alvéolo. Então, essa é uma faca santoku, né, que é uma faca do chefe de cozinha oriental. Então, uma faca, chefes japoneses normalmente usam esse formato de faca. Qual a diferença dela para uma faca do chefe tradicional que a gente já vai mostrar? Ela tem normalmente a lâmina, a parte onde tem o fio reta e a curva dela está em cima. A faca do chefe mais convencional, que as pessoas mais usam no Brasil, ela é o contrário. Ela tem uma curva embaixo e é reta em cima, tá? E por que servem esses alvéolos? Quando você vai cortar um alimento, principalmente os alimentos mais úmidos, quando você corta ele, tá vendo? Ele cai direto, ele não gruda na lâmina. Faca, né? Então ele não deixa criar um vácuo entre o alimento que você está cortando e a faca. Por isso, você não precisa ficar batendo. Então, às vezes, você vai cortar alguma coisa e toda hora ela gruda e te incomoda para o próximo corte. Ou se você não empurra, quando você vai cortar de novo, você corta aquele 2 vezes. Exatamente. E aí, a parte de baixo aqui vai acumulando, então não fica um corte redondinho. Com essa aqui, você evita isso. Posso cortar todo tipo de alimento macio? Todo tipo de alimento. Peixe também? Tudo, exatamente. Porque, principalmente, você falou do oriental. Quem vai fazer sushi, sashimi, precisa cortar tão fininho. Isso. E aquela laminazinha de peixe gruda na faca, que é um terror, né? Esse aqui é uma faca que o oriental usa muito porque eles fazem muito... Deixa eu puxar só pro lado para ficar mais fácil o pessoal ver aqui. Eles fazem muito cortes decorativos. Então, você vai, às vezes, tem o nabo, o gengibre cortado muito fininho. Aquela faca do chefe que faz aquele movimento de vai e vem e que tem a curva embaixo, se você for cortar um alimento que é muito maior, por exemplo, esse é um repolho. É um mini repolho, mas é um repolho. Você não consegue fazer esse movimento para cortar. Então, você vai usar essa faca que ela é mais apropriada. Por quê? Porque ela é reta e ela vai encontrar o alimento lá embaixo. Então, você consegue fazer algo fino, tá? Do começo ao fim, sem problemas. Olha lá, que legal. Tá? Então, esse é uma das utilidades da faca santoku. O nome dela é santoku. Ela é mais precisa, né? Ela eu vou falando pra você que eu tenho uma mania de faca que eu acho que tem que deixar sem limpinha. Mas é o ideal, você sabe, né? Inclusive, para afiação, um dos maiores segredos para você conservar a faca afiada por mais tempo é você manter ela sempre seca. Então, o ideal é você usar, lavar e secar. E seca na hora, viu, gente? Na hora, exatamente. O aço inoxidável, ele tem um problema com água, apesar de ser inoxidável, e principalmente se tiver cloro. Então, toda a água, em geral, que você sai da sua torneira, tem um pouquinho, e isso não é bom para o aço. Obviamente, não é porque você molhou a faca que ela vai estragar. Não, mas quanto menos tempo você deixar, melhor para sua faca. Deixar na pia, com a pia cheia d'água e a faca grande lá dentro, não dá, né? Não dá. Não dá, não. Vamos falar dessa faca aqui? Já volta e a gente fala dela, tá? Tá rapidinho. Vamos falar da que é. Então, essa daqui é a faca do chefe. Eu acho que essa é a faca mais versátil e a mais conhecida. Então, quando você pensa numa faca um pouco maior, tirando as facas de gaveta, que vão à mesa e tal, essa acho que é a faca que o brasileiro primeiro compra, normalmente, né? E ela realmente é a faca que eu considero mais versátil. Ela é grande, ela pode cortar uma peça de carne, ela é muito usada para cortar, por exemplo, uma erva. Posso pegar um pouquinho aqui? Pode, claro. Então, quer dizer, essa é aquela faca que a gente vê as pessoas cortando e fazendo aquele movimento para picar, tá? Então, o que é importante Por isso que a lâmina dela tem essa curva, né? Diferente daquela outra que a gente mostrou, que era reta embaixo e a curva. Essa tem. E o que é importante é só que as pessoas, se forem cortar ou se quiserem usar essa qualidade da faca do chefe, é da pessoa sempre ter uma mão que a gente chama uma mão de aranha. Por quê? Você vai segurar aqui com os dedos, mas você vai proteger a ponta do dedo com as costas das suas falanges. Por quê? Se você começa a fazer isso, chega um momento que você não está vendo o que você está fazendo. Se você cortar assim, se você cortar assim, em algum momento a sua mão fica na sua frente e você não vai ver. Então, o ideal é você sempre segurar assim. E aí você mesmo vai controlando aonde está indo o seu corte. Então, com isso você consegue fazer um corte relativamente fino, mas protegendo a ponta do seu dedo, que ninguém quer perder a ponta do dedo, com certeza. Quem nunca se cortou com faca, né? E normalmente a gente se corta, ou quando a faca tá com a lâmina não tão afiada, ou quando a gente entra no automático nessa hora. Exatamente. Esqueceu de recolher os dedos e acaba tirando uma ponta deles, né? Você vai procurar qualquer mão de cozinheiro, ou ele já se queimou, ou ele já se cortou. Ou as duas coisas no mesmo dia. Porque é quando fica algo muito natural, muito automático, e você acaba perdendo um pouco da atenção e acontecem os acidentes, né? Então essa acho que é a faca mais versátil, é a faca do chefe. Não à toa ela tem esse nome, faca do chefe, porque é a que eles mais usam, tá? Deixa eu limpar de novo e aí a gente guarda. Aqui vamos pegar a próxima. Essa daqui, ó. Ela
também é de serra, como aquela que a gente mostrou. Mas o que difere da outra? Então, na verdade, essa é uma faca de pão, tá? Indicada para cortar o pão. Por que ela é assim? Porque você tem... os pães têm vários tamanhos, então você pode ter um pão italiano que é realmente muito grande. Se você pegar uma faca daquelas de serra um pouco menor, você não consegue cortar ele de uma única vez. Então a faca de serra, ela serve para cortar pão. Por quê? Porque o pão, em geral, tem a casca mais dura do que o miolo dele. O miolo muitas vezes é macio e a casca é dura. Se você fosse cortar ele com uma faca de lâmina lisa, você vai apertar e o pão vai demorar. Amassa, isso. Né? E aí com essa você consegue o quê? Você rompe uma casca que é firme, mas sem amassar o miolo que é mais macio, tá? Então essa é uma faca de pão. Para todo tipo de pão. Todo tipo de pão. Vou pegar essa daqui agora. Então. Essa daqui, acho que a maior parte das pessoas não sabe a utilidade, nem tampouco quanto que ela pode facilitar na cozinha, né? Essa é uma faca para filetar, para desossar. É uma faca bem incomum das pessoas terem numa cozinha, mas né? Porque mas é importante. Então ela tem a lâmina bem fina, né? Dá para ver aqui que ela é bem mais fina que as outras. Você consegue enfiar ela em alguns lugares onde você não conseguiria uma faca do chefe, por exemplo. E ela tem uma outra vantagem que em geral ela é flexível. Olha lá. Então você consegue fazer coisas que você não vai fazer. Diferente, né? Deixa eu mostrar para elas, ó. Olha lá, tá vendo? Ela tem a espessura de um dedo, mais ou menos. É bem fininha aqui. Então você consegue, até quando vai fazer, por exemplo, um lagarto recheado, você vai querer cortar para colocar o recheio sem abrir manta, você consegue ter uma precisão legal. Porque se você pegar uma faca que é muito grossa, na hora que você vai fazer esse movimento, tipo você tende a fazer um buraco muito grande. Exatamente. Olha a diferença, gente. Você rasga, né? Exatamente. Rasga toda a carne. Aí fala, mas por que eu não consigo fazer? Às vezes é a faca que não te ajuda, o problema não é nem você. Então, e essa aqui tem uma vantagem de que você consegue fazer algumas coisas onde uma faca curva te ajudaria. Então, vamos supor que você queira tirar uma casca de tomate. Ela não é feita para isso, mas eu vou só mostrar como se pode dar o uso. Então, você consegue, com essa curvatura aqui, ir tirando... né, uma parte da pele do tomate. Tá? Agora, o que você consegue fazer? Eu faço tirar a pele do peixe. Do filete de peixe, filetar, né? É uma faca de filetar. Essa é a principal função dela. Porque você põe no comecinho do peixe, faz quando que aqui vai um peixe. Você coloca ela aqui e no que você vai levantando. E essa curva, ela vai curvando e vai tirando a pele exatamente de uma forma sem que você desperdice muito da carne. Quando você usa uma faca que não é flexível, ela é reta e o peixe nunca é reto. Então uma parte da carne vai ficar no caminho. Tá? Vamos secar ela. A louca do secar. A louca da faca. Essa daqui qual que é? Deixa eu abrir aqui e aí a gente já... Então essa aqui tá com a bainha, né? Como você deve deixar na sua gaveta. E essa é uma faca de carne. Ela é bem parecida com a faca do chefe, ela tem uma curva embaixo, mas não é uma curva tão acentuada quanto a faca do chefe. Ela tem curva, mas menos. Tá. E por que ela é uma faca de carne? Então deixa eu pegar uma pecinha de carne aqui. Em geral, ela tem a lâmina um pouco mais curta do que a faca do chefe, tá? Ela não é tão espessa e ela é mais longa. Por quê? Quando você vai cortar uma carne, o ideal é que você faça o menor número de movimentos. Se você pega uma faca que é muito pequena, por exemplo, como essa... Vai e vem. Você fica no vai e vem. O que acontece no vai e vem? Você vai dilacerando as fibras. Você vai mastigando essa fibra. Isso. E aí a tendência é o quê? Na hora que você for preparar essa carne, o suco natural dela saia com mais facilidade. E aí você perde suculência na hora do preparo. Quer dizer, você compra uma carne boa, mas você não tem a faca correta para cortar. Quando você vai fritar a carne, fica dura igual salada de sapato. Exatamente. Então essa faca, que ela é bem comprida, você consegue com um único corte fazer. Aqui é uma parte mais... Aqui tem uma gordurinha. Então você passa mais uma vez. Mas mesmo ela, se fosse essa parte que é mais longa do que essa, né? Então você consegue, com um único corte, tirar praticamente o medalhão. Exatamente. Aqui tem uma gordurinha. Tá? Então você consegue tirar com um corte, você vê que ela fica um corte só na parte de carne, né? Não fica com aquele vai e vem e não vai ficar com nenhuma fiapinho um pouco mais comprido do que o outro. Então essa é uma faca muito versátil. No Brasil, que a gente tem uma cultura de churrasco muito forte, seria importante que as pessoas tivessem uma faca dessa. Agora, deixa eu limpar aqui, gente, ó. Sabe uma coisa que eu faço com ela? Na hora de fazer bife, eu gosto de fazer com essa. Você faz com essa? Pode fazer. Porque você segura assim, gente, aí você fala assim, ah, mas e aí? Olha a precisão que tem essa faca, gente. Vai cortar em manto. Tantas receitas a gente dá a cortar em manto. Então lá, com uma faca boa, você consegue abrir, ó, na espessura que você precisar. E aqui você vem e só acerta. Olha lá.
E tem uma vantagem, como ela não é tão larga, a lâmina, ela não prende na carne. Ela não amarra, né? Exatamente. Porque você pega uma muito grossa, ela começa a ficar firme para você fazer esse tipo de corte. Até quando passa por uma gordurinha ou um nervinho, você percebe que você sente uma resistênciazinha, mas ela passa tranquilamente. É exatamente isso. E aí você vai dizer, mas eu vou me cortar fazendo isso. Com a faca errada, você se corta. Com a faca certa, não. Eu já ponho depois ali a bainha. E essa daqui? Essa é uma faca Santoku, é a mesma que a gente mostrou com alvéolo, ela é um pouco maior essa, tá? E não tem alvéolos. Eu trouxe só para mostrar que existe Santocos que tem alvéolo, e existe Santoku que não tem alvéolo, que é aquela parte para você não criar o vácuo e o alimento não grudar, tá? Mas quais alimentos eu posso cortar? Não tão macios, né? Já que o alimento macio, aquela faca faz ele soltar, esses que não são tão macios eu corto aqui. É uma faca versátil, essa é como se fosse a faca do chefe dos orientais, então você pode cortar praticamente tudo. O que a gente não recomenda cortar com esse tipo de faca é alimentos mais firmes. Porque o que acontece? Ela tem um ângulo de afiação um pouco mais fino do que as outras. E aí, se você for, por exemplo, vou fazer um frango a passarinho, você compra uma carcaça de frango inteira e vai resolver picar aquilo. Se você bater essa faca com ela, a tendência de você estragar o fio é muito grande. Ai, gente, pelo amor de Deus, não pega faca boa desse jeito pra você... vou cortar pra fazer a passarinho. Põe lá o osso no meio, pega o martelo e dá na faca. Então, aí para isso você tem uma coisa ali que é quase um híbrido de martelo e faca. Ele é uma mistura dos dois. Esse é o utensílio certo para você fazer esse tipo de Exatamente. Ele tem uma lâmina muito mais grossa, muito mais pesado, né, como você pode ver. E ele tem uma lâmina preparada para o choque, para um choque de violência, né? Então, quer dizer, você vai quebrar um osso, é com esse produto que você tem que fazer. E ele é tão afiado e num peso certo que você dá uma batida que você quebra, né? É isso aí. E ele corta a carne e rompe o osso. Então esse é o cutelo, não vai estragar sua faca. Por isso que em filme de terror eles usam cutelo. Porque é uma batida só. Mas aí você pensa, eu vou usar isso, obviamente que não. Mas você, no franguinho, você usa do mesmo jeito, com o mesmo princípio. Isso aqui é muito legal. Isso é legal, não é uma faca propriamente dita, mas ela tem um descascador, mas ele tem uma lâmina e eu acho que ele é muito legal porque ele faz muito rápido um serviço que você faria com uma faca um pouco mais lento e ele poupa muito o alimento de desperdício. Então, em épocas de crise, né, eu acho que tudo que você puder poupar é melhor. Então, você vê que ele tira com muita facilidade uma casca. Mas esse seu é muito legal e é legal a gente prestar atenção nisso na hora que for comprar. Deixa eu só mostrar. Olha como ele se encaixa direitinho. Tá vendo que ele tem um jogo? Ó. Ele é móvel, né? Ele é móvel. Então, você consegue, olha, puxar e tirar direitinho do alimento. Tem um alimento... O formato que for. Você tá vendo que ele se adequa na hora do corte? Tem uns que a gente vai comprar que eles são fixos. Se ele for duro, você tende a tirar um pouco mais do alimento do que você precisa. Se o alimento for mais fino ou mais grosso, ele tira, exatamente. Você só tira de fato a casquinha ultra fina. Você pode até usar para fazer uma salada, para tirar lascas de queijo. Verdade. Então é algo bastante versátil, tá? É legal de ter. Dá pra gente... Perde o corte e dá para afiar. Tá? Como você corta coisas mais macias com isso, normalmente você só tira a pele, ele demora mais tempo para perder o corte do que uma faca. E quando você vai afiar, você precisa de alguém que tem um pouco mais de conhecimento, porque se o cara pegar uma chaira normal e tentar afiar, talvez ele não vai saber qual o ângulo correto, mas é afiável sim. Essa aqui. Aí muita gente fala assim, eu tenho na minha casa, mas você sabe usar? Exatamente. E pior que as pessoas têm uma ilusão de que é algo complicado de se usar. Por quê? Porque muita gente usa de formas diferentes. Então você vai na churrascaria, o garçom faz quase um show com a chaira dele afiando. É verdade. Mas existe uma forma super simples de você afiar, que qualquer pessoa, mesmo que tenha um pouco de receio, pode afiar uma faca com uma chaira. Por exemplo? Eu vou mostrar para vocês aqui. O que é legal você fazer? Você tem que apoiar ela sempre em algo firme, tá? Então você pode ou apoiar na cavidade que você tem na tábua, ou você vai pegar um paninho, eu vou pegar esse paninho aqui, para deixar ele bem de frente para a câmera, tá? A tábua também influencia? Acaba com o corte? Acaba. O ideal é que você sempre use ou madeira ou algum tipo de material sintético. Nunca você deve cortar sobre aço inoxidável, sobre pedra, sobre vidro, porque em geral esses materiais são mais duros do que o aço. Se você fizer um duelo entre os dois, o aço vai sair perdendo. Então em algum momento ele começa a perder o fio. Sei que muita gente em casa fala assim, mas tábua de madeira não é indicado a gente usar. Pode ser não indicado usar em restaurante, estabelecimento comercial, mas em casa...
você pode usar e deve higienizar direitinho. Aí Isso. que é outro princípio. E se a né? pessoa tiver algum preconceito com a madeira, ela pode usar uma tábua de bambu, pode usar um material sintético. Existem vários tipos de materiais sintéticos hoje que são aprovados pela Anvisa e tal, então você pode usar sem nenhum tipo de problema. Mas eu vou te falar que na minha casa, nada melhor que a madeira. Ah, eu também acho. Eu comprei uma bolacha de tora, já viu? Já, é lindo, né? Linda aquilo. É. Uma bolacha de tora assim com 10 centímetros de altura. Gente, até na hora de cortar, você sente que a madeira, por mais dura que seja, ela é mais flexível. Então quando você corta, você não sente aquele impacto. É isso aí. Não é? E o ideal é você não judiar da faca. A ponta da faca, a gente tem que imaginar que ela é sempre muito fininha. Então, quanto mais você Delicada, afina, né? mais fina ela fica. E aí, se você usar ela em alguma coisa dura, por mais que no primeiro corte você não sinta, com o tempo você começa a perder o fio. É. Como que então a gente Então, faz? achar é o jeito simples de você afiar. Eu vou pegar uma faca do chefe aqui para demonstrar. Qualquer Você faca segura. eu posso afiar? Qualquer né? faca você pode afiar. Existem algumas facas orientais que só tem fio de um lado, tá? Mas aí é uma parte mais técnica que não é comum as pessoas terem em casa. Então, eu vou falar sobre uma faca tradicional. Você segura ela 90 graus a chaira. Então, uma faca dessa, ela normalmente tem um ângulo de 17, 18 graus em cada lado. Como você vai saber 17, 18 graus? Não dá para saber, mas você faz o quê? Isso aqui é 90 graus, a metade é 45, a metade de 45 é mais ou menos 20. Então é isso, é mais ou menos a distância de um dedo, exatamente. E aí você vai passar, e não precisa fazer muita força. Você passa daqui até o final. Ah, não precisa sair quase empurrando? Não. E aí você vai repetir esse procedimento do outro lado. Ah, delicadinho. Delicadinho. Por que as pessoas fazem aquele esfrega-esfrega com Eu uma também não força sei, danada? acho que eles querem mostrar que é difícil. Acho que Mas isso é suficiente. É claro que se a faca tiver há 10 anos sem afiação, ou você cortando na pedra, e aí você vai ter uma faca muito sensibilizada, você vai ter que pôr um pouquinho mais de força e fazer esse movimento repetidamente por muitas vezes. Se a faca está relativamente boa, você vai passar uma ou duas vezes e você vai ter um resultado. E aí que você quer saber se a faca está afiada, a gente pode fazer um teste aqui bem rapidinho. Então, em geral, tomate? um tomate. Em geral, o que você tem que fazer? A faca, com o peso dela, se você puxar ela tem que dar uma penetrada no tomate. Então você vai passar aqui, ó, tá vendo? Olha lá. Só com o peso dela. Só com o peso dela. Aí tem uma coisa, afiei minha faca, tô satisfeito, não vou mais precisar fazer isso. Aí você vai lavar a sua faca. Gente, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no tomate, praticamente sem peso na faca. Ó. Você está vendo que eu não estou fazendo força. Não, mas a gente sabe o que vai acontecer Ela com a nem, faca. ela praticamente, a esponja não está nem apertando, né? Você vai passar aqui, Você deixou ela cega. você tem que fazer 10 vezes o movimento, tá? Isso só naquele lado delicadinho verde da esponja. Imagine você na palha de aço. Vai ficar limpinho. E a gente fez isso com o peso da faca. Se você pegar e fizer daquele jeito que as pessoas costumam fazer, que é dobra a bucha e passa aqui com força, você vai precisar passar 10 vezes na chaira para recuperar esse fio. E não precisa, porque esse lado macio... Na verdade, eu não gosto... Desculpa, empresa. Eu não gosto desse lado. Eu acho que ele tem... Algumas coisas ele é útil, mas não é para faca. usar em tudo. Exatamente. Então, se deixa na pia, quando você vê que está lavando aqueles potes plásticos que são ótimos, são caros para burro, e aí você estraga tudo. Aí você passa num acrílico, acaba com o acrílico. Apesar que tem umas dessas que não riscam, mas estragam o corte da faca. Então, uma maciazinha é melhor. O ideal é você... É porque a faca é diferente de uma panela. Uma panela você pode esquecer no fogo e queimar, e ela gruda. Talvez você precise de algo que te dê um pouco mais de limpeza mecânica. Mas a Mas a faca faca não, né? não. Você vai, o máximo que vai ter uma gordura, que com certeza com um lado amarelo e um bom detergente você limpa. Agora, tem outras formas da gente afiar a faca. Isso, eu trouxe aqui só pra ver. Esse aqui é o sonho de consumo de muita gente, Isso. porque é o mais fácil, é só encaixa e puxa. Esse daqui, deixa eu tão tirar bom aqui só para quanto facilitar a visão. Deixa eu tirar tudo aqui, ó. Existem vários modelos desses afiadores de mesa, tá? Esse aqui ele é interessante porque ele tem 2 orifícios. Tá. Então, num deles você vai ter uma esfera que vai vai alinhar o fio da faca, e no outro você vai ter 2 esferas de cerâmicas que vão dar o polimento. Então, com ele é muito mais efetivo do que um que tem um único orifício, porque ele faz na mesma passagem as duas coisas. Tá. Então, o que você vai fazer? Você vai passar, e é importante aqui também, é a mesma coisa como a gente fez com o tomate, sem força. Sem força. Tá. Você simplesmente, com o peso da faca, você passa uma vez nesse primeiro que tem o número 1, e depois você passa no número 2, bem devagarzinho. E a gente tem escuta as esferas rodando, né? É isso aí. Se você fizer muita força, você acaba danificando a esfera e aí você diminui a vida útil do seu equipamento. Então não precisa fazer força. Sabe aquele tiozinho que antigamente tinha na rua? Que vai
Viu? Que afiava tesoura, faca. Aquela forma de afiar é correta? Então... Porque aquilo roda com uma força, eles fazem O grande problema daquilo aquilo é uma ferramenta. Então vai depender muito da pessoa que está usando aquela ferramenta. Se a pessoa tiver muito conhecimento, ela pode afiar a faca perfeitamente. Se não? Agora, se ela não tiver muito conhecimento, como aquilo é muito agressivo, ela pode sim destruir, né, um pouco a faca. Ou diminuir a vida útil, porque você acaba comendo uma parte do aço que você não precisaria. Tá? Aquilo tem algo parecido com isso. Então, quando a sua faca está num grau muito ruim de desgaste, você não vai conseguir, talvez, com a chaira e nem com o afiador de mesa, recuperar o fio. E aí você vai usar uma pedra. A pedra, ela tem uma característica. Em geral, você compra essa pedra e ela vem de um lado uma granulometria e no outro 250, outra, né? Por exemplo. Ela é bem mais áspera. E aqui essa é 1000. Ela é bem fininha, você quase nem percebe a diferença. E aí o que é importante? Isso já é uma parte um pouco mais técnica, dificilmente as pessoas têm em casa, mas você vai molhar essa pedra, tá? Ela tem que estar sempre molhada, e aí você vai fazer repetidamente o movimento que você fez na chaira, passando ela toda a extensão da pedra até o final, né? Com a mesma inclinação. E aí você passa primeiro os dois lados da faca na pedra com a parte mais grossa, depois você vira, molha também a pedra. O ideal é você deixar ela em imersão na água por 10 minutos antes de usar, e aí depois você vai passar na parte lisa da pedra a faca e você recupera a afiação. Então essa é para uma faca mais danificada. Se a sua faca você fizer com alguma frequência a manutenção, a chaira ou o afiador de mesa vão ser suficientes para você. Tesoura, que a gente muitas vezes usa na cozinha, vale o mesmo princípio, O mesmo princípio. É que existem vários tipos de cortes, tesouras com corte a laser, com fio navalha, então aí vai depender do modelo de tesoura, é difícil a gente generalizar. Algumas são desmontáveis, outras não, mas o princípio é o mesmo, porque a tesoura nada mais é do que duas facas grudadas, que se encontram, né? Exatamente. Então, o que muda é o ângulo de cada uma delas, a forma como esse corte é feito, mas o princípio é o mesmo das facas. Lembrar, gente, da saia, para você que chegou só agora, para você guardar a sua faca, ela tem que estar com a lâmina coberta. Não dá para guardar a faca toda solta na gaveta com uma lâmina esfregando na outra, porque isso também deixa a faca cega, né? Porque é aquilo que a gente estava falando. O aço, ele é firme, mas a ponta da faca tende a ser mais fina. Se você deixar duas facas juntas em uma gaveta, o que pode acontecer muitas vezes é do fio dessa bater nas costas dessa, né? E aí o que acontece? Essa parte é mais fina do que essa. Ela tende a sentir esse choque e você abre a gaveta várias vezes ao dia. Então são várias batidinhas durante o dia. Facas que eu já tenho, a lâmina danificada, com um dentinho ou outro, não tem saída, né? Então você pode mandar para um profissional que ele vai... Mas sozinho eu não consigo. Sozinho não, ou você teria que passar o dia inteiro na pedra, afiando, e não vale a pena. Mas você manda para um profissional porque ele pode sim tirar isso. Lembrar, gente, se você não tem dinheiro, fala assim, é caro para comprar saia. Apesar que muitas facas, quando a gente compra, já vem com uma proteçãozinha. Isso. Até de papelão que seja. É só não jogar aquilo fora. Mas se já jogou, não tem como comprar essa, você faz com aquele tubinho do papel alumínio ou do filme plástico, olha, e você faz e guarda suas facas direitinho aqui. Protege. Essa aqui, será que é daqui? Olha lá. Teria que ser um pouquinho maior. Não, essa daqui. Essa daí, né? Vamos ver. Obrigada. Olha lá. Tá vendo? Todinha coberta a lâmina. E aí você vai ter a faca com uma vida útil muito maior, né? Bom, tem algumas dúvidas que chegaram. Vamos ver? Vamos ver a primeira delas. Olha lá. A Rosana pergunta de quanto em quanto tempo eu preciso trocar de faca? Tá. É uma resposta difícil porque existem vários modelos e tipos de faca. E existem facas de todo custo. Então, existem facas mais baratas e facas melhores, que normalmente são um pouco mais caras. Mas, falando genericamente, uma faca de aço inoxidável, você vai utilizar mais ou menos 50 cortes, tá? Então, o que Antes de eu afiar, Antes de você... Não é que você precisa afiar depois no corte 51 eu preciso agora afiar. Não é isso. Mas, se você, a cada 50 cortes, der uma passadinha na chaira, você vai manter o fio sempre muito bom e vai evitar ter que recorrer a uma pedra ou a um profissional do ramo. Agora, se a pergunta da Rosana é em relação de trocar assim, a vida útil da faca, vai depender do cuidado que a gente tem. Se eu tiver um cuidado adequado, guardando na saia certinho, deixando afiadinha, não tem tempo de troca. Não, em geral a gente acaba antes da faca, porque... Então, deixa de herança, ela pode até ir encolhendo de tamanho, de tanto que você vai comendo ela, mas a faca ela é afiável em todo o corpo dela. Então, não é só nessa pontinha. Não é só nessa pontinha. Então, quer dizer, ela tem muita afiação para se fazer. Por isso que tem gente que fala assim, mas por que tem faca tão cara?
principalmente os chefes que trabalham, precisam de uma precisão, ou quem gosta mesmo, tem facas mais baratas e facas mais caras, mas que duram a vida toda e mais um pouco. Né? Assim como tem facas muito boas e mais baratas também, né? Existem coisas que a gente não vê na faca, fora a qualidade do aço, que você não consegue ver se, olhando para o aço, se a qualidade dele é muito boa ou não. Mas existem algumas coisas que para um chefe, como você falou, é muito importante. Por exemplo, o equilíbrio entre a lâmina e o cabo. Isso é algo que a gente não vê. E se você usa na sua cozinha por 1 hora, talvez não faça diferença se esse equilíbrio é realmente... A empunhadura, né, também, a empunhadura. Mas por quê? Agora, o cara que fica na cozinha durante 8 horas segurando uma faca todo o tempo, para ele é importante que a faca não pese muito na frente, senão ele fica o dia inteiro puxando. Né, isso. E aí ele pode ter uma lesão por esforço repetitivo e tal. Então, existem várias coisas que a gente não vê na faca, mas que é importante que ele tenha. E tem uma coisa até que você comentou da empunhadura, que é legal a gente comentar aqui, porque é uma curiosidade. As pessoas, às vezes, não sabem como segurar a faca. Existe uma forma certa de segurar a faca. Como Obviamente que não existe uma ditadura, se está segurando errado não vai mais poder usar. Não é isso. Mas a faca é feita para você segurar com o polegar de um lado da lâmina e o indicador do outro lado. Por que você deve segurar a faca dessa maneira? Porque se você for, vamos supor, desossar uma vaca, desossar um boi, super comum, né? Todo mundo desossa boi todo dia. Mas vamos para o extremo para vocês entenderem. Qual é o negócio? Você está fazendo algo muito pesado ali. Se você segura a faca assim, você tende a ficar com a mão úmida por suor ou por algum suco do alimento que você está preparando. E ela pode cair. E aí o que pode acontecer? Ela pode girar na sua mão numa coisa mais... E você se acerta. Isso. Né? Quando você segurar a faca assim, qualquer coisa que você fizer, você vai ter muita segurança de que a faca está firme na sua mão. E por isso que as facas mais modernas, tá vendo que ela é grossa e vai afinando aos poucos? Ó. Ela tem esse chanfradinho, né? Você vê que essa daqui ela é bem característica. Essa aqui é bem característica para quê? Para te dar muita firmeza na hora de segurar. Fazer muito mais segura, né? Só que é uma faca muito mais cara de se fazer. Também, é verdade. Agora, antigamente não, hoje em dia ainda tem. Tem umas facas que enferrujam com muita facilidade. Se você corta um limão, uma laranja, danada já enferruja. Isso é devido a uma qualidade inferior do aço? Pode ser. O aço, ele passa por tratamentos. Então, cada fábrica, cada empresa que produz uma faca, ela tem uma patente, ela tem uma forma de tratar esse aço. O tratamento que esse aço vai receber é que vai determinar o quanto ele vai ser resistente ou não. É um exemplo, uma comparação besta. Então, você imagine um vidro. Um vidro de janela e um vidro de carro, os dois são vidros. Sim, mas o vidro de carro, ele é temperado. O que é a têmpera que o vidro tem? É um processo que ele vai de altíssima temperatura até uma baixa temperatura. Esse choque térmico faz com que aquele vidro seja muito resistente. Então você pode dar um soco no vidro que não vai acontecer nada. Se for uma janela, qualquer pedrada, às vezes você pode quebrar. No aço é a mesma coisa. Você pode pegar aços semelhantes, mas no processo de produção existem tratamentos que vão deixar ele mais ou menos resistente. Então uma faca que enferruja com muita facilidade, provavelmente ela passou por um processo mais pobre de produção. Por isso que ela é bem mais barata. Às vezes é melhor você ter poucas e boas facas. Eu acho melhor. Sinceramente, é o que eu faço em casa. Não adianta você ter 50 facas. 50 facas que não valem uma. E não precisa pagar um valor de uma faca mais cara. Tem facas muito boas e não tão caras. Kátia, inclusive é que a pessoa não precisa ter todas essas facas. Não, se você tiver duas facas, uma pequena e uma grande, de boa qualidade, você vai fazer quase tudo que você precisa numa cozinha comum. Obviamente que a gente não está falando de um restaurante, de um chefe, uma pessoa que gosta de cozinhar por prazer. Agora, a pessoa que por necessidade precisa ter duas facas boas, uma faca pequena e uma faca do chefe grande, conseguem resolver 99% dos problemas. Melhor do que as 50 facas que não cortam nada, né? Vamos ver mais uma dúvida que surgiu? Vamos ver a próxima? Juliene, usar a faca de desossar aves para cortar legumes faz com que ela estrague? Usar a faca de desossar aves para cortar... Não faz com que ela estrague, não tem nenhum problema em você usar. A única coisa que a gente não recomenda fazer nesse tipo de coisa é você pegar uma faca com um fio pequeno, com uma lâmina relativamente fina e delicada para cortar osso ou dar pancada. O resto, existem coisas que você... material muito ácido, nada do que a gente consome como alimento vai conseguir estragar um aço de boa qualidade. Então, quanto a isso, você pode usar qualquer uma delas. Não deixar de molho, gente, faca, jogar na pia com a cuba cheia d'água, máquina de lavar louça. É
uma faquinha de nada, é tão rápido de lavar, só com detergente, seca Você não usa direitinho, 10 pronto. facas numa receita, então não tem, você lava ali em 1 segundo, guarda, seca de preferência E já aí você põe guarda, ou né? na sua placa magnética ou você guarda na sua bainha e coloca dentro da gaveta. Mas na placa magnética também tem o jeito certo de tirar, né? Porque ela gruda assim. Se você puxar ela... Se eu puxar ela pra cá, eu detono a lâmina. Então tem... E o ideal é você também não arrastar, porque muita gente vai E puxa. e na parte mais fina, obviamente, é mais fácil você desgrudar, né? Só mais que a fácil pessoa vai assim. riscando toda a faca e aí você vai perdendo, você vai criando alguns... um machucadinho na faca que é um ponto a mais para você poder ter uma corrosão ao longo do tempo. Bom, hoje o Fábio Barbeiro deixou a gente expert em facas, né? Sabe o que você vai fazer agora? Vai aproveitar, colocar em prática. Pensa nisso. Olha a sua gaveta de facas, faz todas as saias, que seja com papelão, não importa, com aquele tubinho do papel alumínio, mas preserve tudo, gente. Aí começa a pensar nisso, né? Quantidade, é o material certo que a gente precisa até para ter segurança, tá? Vou passar o telefone do Fábio Barbeiro, que é especialista em facas. O telefone é o 0 operadora 11 3087 3737 3087 3737. Depois vai contando pra gente o que você aprendeu aqui, o que você conseguiu facilitar na tua vida, tá? Obrigada. Adorei, viu? Espero você mais vezes. Muito Espero ter legal. ajudado, valeu. Ah, eu que já gostava de